Caso clínico. Um paciente de 40 anos procura unidade básica de saúde para consulta de rotina. Nega queixas, é tabagista e sedentário. O médico verifica a pressão arterial na técnica adequada e nas 3 medidas realizadas, a PA é de 138/85. Qual é o diagnóstico mais provável? E você, como médico, como deve agir? Meu nome é Nicolas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial sistêmica. O coração ele funciona como se fosse uma bomba, regulando a pressão dentro dos vasos. Essa pressão pode subir em algumas situações totalmente fisiológicas, como por exemplo, em uma resposta do sistema simpático, onde a gente tem a reação de luta ou fuga, ou quando a gente está próximo de dormir, quando a gente está mais descansado, que a pressão tende a baixar um pouco. O problema está quando essa pressão se eleva muito e ela não volta à hemostasia, ela não se iguala de novo para o padrão normal. Aí se torna um quadro patológico, onde a gente vai ter a hipertensão arterial sistêmica. Essa patologia ela pode ser tanto uma causa quanto uma consequência de outras doenças. Por definição, ela é definida como níveis pressóricos onde os benefícios do tratamento, medicamentosos ou não, superam os riscos. É considerada uma condição multifatorial, que depende tanto de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais. Por definição, a pressão arterial sistêmica tem que estar acima de 140 e a diastólica acima de 90. Isso quando ela é aferida em 2 ocasiões diferentes através da técnica correta, sem a interferência de qualquer forma de medicação. A epidemiologia. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, hospitalizações e atendimentos ambulatoriais em todo o mundo, inclusive em países de desenvolvimento como o Brasil, e mais de 50% delas é decorrente da hipertensão arterial sistêmica. O número de adultos com hipertensão entre 30 a 79 anos aumentou de 650 milhões para 1,28 bilhões nos últimos 30 anos. A hipertensão ela mata mais quando ela comete e gera lesões nos órgãos-alvo. Quais são os fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica? A gente tem os 4 que são imutáveis, ou seja, que não são modificáveis: genética, sexo, idade e etnia. Dentro da genética, ela é responsável de 30 a 50% de todas as hipertensões arteriais sistêmicas. O sexo, ela é mais presente no sexo masculino nas primeiras décadas de vida. Conforme o tempo vai passando, se torna mais proeminente do sexo feminino. A idade é um processo totalmente normal. Conforme a gente vai envelhecendo, ocorre o processo de enrijecimento e perda da complacência vascular, facilitando uma hipertensão arterial sistêmica. Agora falando dos mutáveis, os fatores de risco mutáveis, a gente tem medicações e drogas que ou causam um aumento da pressão arterial sistêmica ou dificultam o controle. Tem também o sedentarismo, a ingestão de sódio e potássio, que a gente tem que se preocupar, porque o sódio e o potássio são responsáveis pela principal regulação interna de líquidos, que tem relação direta com a pressão arterial. E o fator socioeconômico, álcool, sobrepeso e obesidade. Falando um pouco agora de prevenção. A gente tem diversas formas que a gente pode atuar para prevenir uma hipertensão arterial sistêmica. Quais são elas? Aqui, nessa tabela, vocês podem ver que tem tanto diminuição da ingestão de álcool, atividade física, aumento da ingestão de potássio, redução da ingestão de sódio, dieta saudável e controle de peso. Mas a gente sabe muito bem que é muito difícil o paciente seguir essas orientações. Aqui na direita, a gente consegue ver a diferença que essas mudanças de hábito têm na pressão do paciente. Ali, as maiores mudanças ocorrem na atividade física e na diminuição da ingestão de álcool. Mas como são medidas um pouco difíceis de conseguir que o paciente colabore com isso, a gente tem outras medidas. A segunda maior que tem a maior diferença é uma dieta saudável, uma redução na ingestão de sódio e um aumento na ingestão de potássio. Ou seja, uma simples mudança na alimentação pode causar uma grande melhora para o quadro. E aí, quais são os sinais e sintomas da hipertensão arterial sistêmica? No início, ela é considerada uma doença silenciosa, ou seja, é necessário que tenha a longo prazo ou muito tempo a hipertensão arterial sistêmica para ela começar a apresentar algum sintoma, tá? Quando ela já começa a cometer algumas lesões de órgão-alvo. Quando ocorre o aumento da pressão arterial, a gente pode identificar alguns sintomas chaves. Dentre eles, a gente tem dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e até um sangramento nasal. Mas qual que é o sintoma mais típico? Ou melhor, o sinal?
é o aumento da PA, é óbvio. Então a gente tem que se preocupar bastante com a aferição da pressão arterial. Os pacientes eles continuam sendo classificados como hipertensos com níveis de pressão arterial acima de 140/90. E os indivíduos com a pressão arterial sistólica entre 120 e 139 e a pressão arterial diastólica entre 80 e 89 são classificados como portadores de PA normal ou pré-hipertensos. E nesses pacientes a gente tem que se preocupar, porque eles já vão apresentar um risco cardiovascular mais elevado. E a investigação diagnóstica, como que a gente vai fazer? A gente tem que seguir o método tradicional, o inicial. Então a gente vai suspeitar, passar por uma confirmação diagnóstica, depois buscar a identificação de causas secundárias e por fim avaliar o risco cardiovascular desse paciente. Lesões de órgão-alvo e as doenças associadas também devem ser investigadas, isso é muito importante. Como que a gente pode investigar essas coisas? A gente tem a glicemia glicada, a hemoglobina, pensando agora em umas doenças associadas, temos a obesidade abdominal, pensando em uma síndrome metabólica, por exemplo, tem que sempre fazer essa correlação. Devemos aferir a pressão arterial com a técnica adequada e equipamentos validados e calibrados. Além disso, temos que obter também a história médica, pessoal e familiar, realizar o exame físico e a investigação clínica e laboratorial. Mas vamos supor que mesmo passando por tudo isso, você ainda tem dúvidas sobre o diagnóstico. A gente pode validar com outros métodos. Dentre eles, a gente tem o MAPA, o MRPA e o AMPA. O MAPA é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. E o MRPA é a monitorização residencial da pressão arterial. E o AMPA é a automedição da pressão arterial. Isso tudo são outras formas que a gente vai discutir um pouco mais para frente para complementar esse diagnóstico de hipertensão. Dentro ainda da investigação diagnóstica. Aqui a gente tem uma tabela sobre a classificação da pressão arterial de acordo com a medição do consultório a partir de 18 anos de idade. Qual que é o valor que a gente tem que analisar primeiro? A PA ótima e normal é entre menor que 120 até 129 para pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica é menor que 80 até 84. Se encaixa como pré-hipertensão, o paciente ele já está entre 130 a 139, 85 a 89. E agora, a hipertensão arterial sistêmica, ela já começa e pode ser dividida em 3 estágios. A gente tem estágio 1, 2 e 3. É só você ir olhando aqui conforme a tabela para categorizar seu paciente, se necessário. Continuando na investigação diagnóstica. Aqui a gente tem outra tabela, agora falando a respeito da definição de hipertensão arterial de acordo com a pressão arterial do consultório, da monitoração ambulatorial da pressão arterial, o MAPA, ou do MRPA. O básico que você tem que guardar para sua prova é a PA no consultório, é que sempre cai em todas as provas, então acima de 140 dá pressão arterial sistêmica e acima de 90 dá pressão arterial diastólica. Daí aqui tem os valores para o MAPA e para o MRPA, caso você tenha essa dúvida ou essa necessidade desses valores. Continuando na investigação diagnóstica, beleza, você já entendeu que tem que fazer a aferição no consultório e você pode fazer uso do mapa do MRPA, mas quando que você deve usá-los? Seguindo esse esqueminha você vai entender como. Quando o paciente chega lá apresentando uma pressão arterial ótima, ou seja, menor que 120 por 80, você repete as medidas anualmente. Da mesma forma, você também vai repetir a medida anualmente quando ele apresentar a pressão arterial normal. Quando ele apresentar um quadro de pré-hipertensão, ou seja, 130 a 139 por 85 a 89, a gente tem que considerar uma hipertensão mascarada, que a gente já pode fazer uso do MAPA ou do MRPA. Da mesma forma, a gente também, quando o paciente chegar apresentando uma hipertensão de estágio 1 e 2, você também pode considerar uma hipertensão do avental branco, que também justificaria o uso do MAPA ou do MRPA. Agora, quando ele chegar com uma hipertensão em estágio 3, você já pode bater o martelo e diagnosticar como hipertensão e iniciar o tratamento. E num cenário de urgência ou emergência hipertensiva, você tem que encaminhar para o serviço de emergência, porque o paciente já vai estar categorizado na hipertensão confirmada e tem que iniciar o tratamento. O MAPA e o MRPA normal, ele indica uma normotensão verdadeira, uma hipertensão do avental branco. E você deve repetir as medidas anualmente. Mas se o MAPA e o MRPA estiverem anormal, a gente tem que suspeitar de uma hipertensão sustentada ou de uma hipertensão mascarada e tem que iniciar o tratamento. Seguindo na investigação diagnóstica.
Aqui a gente tem um quadrinho bem bacana, onde na coluna vertical a gente tem a medida no consultório e na horizontal a gente tem os resultados do MRBA ou do mapa. Quando apresentar valores normais no consultório e no MRBA ou no mapa, a gente pode ter uma chance de ser norma-tensão verdadeira de 43% a 52%. Quando os dois estiverem anormal, a chance de ser uma hipertensão sustentada é de 22% a 34%. Quando o valor no consultório estiver anormal e no mapa, no MRBA, estiver normal, a gente tem que pensar na hipertensão do avental branco. E quando estiver anormal no mapa e no MRBA, e normal no consultório, a gente pode pensar na hipertensão mascarada, que corresponde a 7 a 8% dos casos. Nesse QR Code, vocês têm que pegar o celular de vocês e botar na tela do celular e escanear. Pode ser através da câmera. Aí vocês vão ter acesso a um documento, um PDF, simplificado, resumido, bem comprimido, onde você vai ter todas as informações necessárias para você fazer o atendimento de hipertensão arterial sistêmica da maneira correta, do rodapé de livro. Lá tem tudo certinho, todos os protocolos que você tem que seguir, tudo bonitinho e estruturado de forma de checklist, assim você não pode perder nenhum ponto, tá? Aqui alguns exemplos, lá você vai ter avaliação clínica e laboratorial desse paciente, como que você vai fazer essa medida, como que eu sei como posicionar, qual a ordem de procedimento, o paciente ele pode estar com a perna cruzada ou não, essas dúvidas básicas você tira todas nesse roteirinho, tá? É para vocês pegarem o seu celular, fazer download e levar para cima e para baixo e usar quando for necessário. Seguindo a investigação diagnóstica, a gente tem alguns exames complementares de rotina, desde a análise da urina até mais específicos, como potássio plasmático, creatina plasmática, glicemia jejum, HbA1c, estimativa de ritmo de filtração glomerular, colesterol total, HDL, triglicérides, ácido úrico, plasmático e eletrocardiograma convencional. A gente também pode fazer uma investigação mais aprofundada em casos de pacientes com pré-hipertensão ou uma suspeita diferente. Isso daí a gente pode buscar alterações do endotélio vascular e tudo mais. Isso daí são para casos mais específicos. Existe uma relação causal linear e contínua entre o aumento da pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares. Uma depende da outra, ou seja, quanto mais fator de risco eu tiver, mais provável vai ser que eu vou desenvolver uma doença cardiovascular. A pressão arterial, ela atua de forma sinérgica com outros fatores de risco para a doença cardiovascular. Ou seja, quanto mais fator de risco, maior a chance de desenvolver a doença cardiovascular. A doença cardiovascular é considerada hoje uma condição multifatorial que depende de diversos fatores para ela estar presente. Ainda a respeito da estratificação de risco. A gente tem que fazer a pergunta, por que devemos estratificar o risco desse paciente? A gente tem que estimar o risco de eventos cardiovasculares em médio a longo prazo, determinar o nível de atenção à saúde, com frequência de atendimentos e tudo mais, determinar a precocidade de início do tratamento farmacológico e também determinar a intensidade do controle dos fatores de risco modificáveis, como a dieta, exercício físico, que a gente mencionou no início da aula. Quais são os fatores que podem modificar o risco do paciente hipertenso? Um aumento da frequência respiratória, uma eclâmpsia ou pré-eclâmpsia prévia, uma apneia do sono, uma pressão de pulsos acima de 60, pacientes idosos principalmente, o ácido úrico elevado, frequência cardiovascular acima de 80 bpm, síndrome metabólica, como mencionado anteriormente, o sedentarismo, fatores psicossociais e econômicos também têm uma influência e distúrbios inflamatórios crônicos. Nessa tabelinha, a gente tem a classificação de estágio de hipertensão de acordo com o nível da pressão arterial. Aqui a gente tem a presença sem nenhum fator de risco, com 1 a 2, mais que 3 fatores de risco, ou uma lesão de órgão-alvo ou algo do gênero. Aqui, na horizontal, a gente tem os níveis de PA. E daí você usa essa tabelinha para identificar o risco que o seu paciente se encontra. Finalizando agora, vamos falar um pouquinho de tratamento. Quais são os objetivos principais do tratamento? É basicamente o controle pressórico, alcançando a meta da pressão arterial, ou seja, vamos diminuir essa pressão de acordo com a doença cardiovascular prévia e fator de risco prévio. Ou seja, se você tem um paciente que já tem uma hipertensão crônica há muito tempo, às vezes a pressão basal dele vai se tornar uns 140 por 90 ou algo do gênero. Então você não tem que ficar muito preocupado em abaixar essa pressão o mais rápido possível, porque isso pode trazer até malefícios para o paciente. Então, sempre balanceando a nossa meta terapêutica de acordo com doenças cardiovasculares prévias e os fatores de riscos prévios.
Reduzir a APA visando alcançar valores menores que 140 por 90 e não inferiores a 120 por 70, para a gente não causar uma hipotensão nesses pacientes também. Indivíduos mais jovens e sem fatores de risco, a gente pode descer um pouco essas metas. Quais são as possibilidades de tratamento que a gente pode fazer? A gente tem a abordagem multidisciplinar, ou seja, vai ser uma abordagem feita por diversos profissionais. Por quê? Principalmente no tratamento não medicamentoso, que vários profissionais podem ajudar esse nosso paciente. Enfatizando a cessação do tabagismo, melhorando o padrão alimentar, tirando o sódio da dieta, perda de peso, dentre diversos outros fatores. A mudança nos fatores de risco são a melhor opção sempre, independente, não, mas eu já estou dando medicação. Continua batendo nessa tecla da mudança dos fatores de risco modificáveis, porque eles têm um impacto gigantesco na melhora da hipertensão, na melhora do prognóstico desse paciente. Como que a gente vai escolher a droga que a gente vai dar ao paciente e tudo mais? Depende de vários e vários fatores. Mas uma coisa que a gente pode ter em mente é tentar começar com a menor quantidade de medicamentos possíveis e conforme o paciente não vai respondendo tão bem, ele vai mostrando necessidade de uma mudança nessa medida terapêutica, a gente vai ajustando. Então, na monoterapia, a gente tem principalmente IECA, BRA, beta-block, dentre outros. E a gente pode ir combinando, depois combinando com 2 fármacos, depois com 3, até 4. Lembrando, beta-bloqueadores eles devem ser indicados em condições específicas, tais como insuficiência cardíaca ou depois de um infarto, uma angina, um controle de frequência cardíaca, mulheres jovens com potencial para engravidar e, em geral, em combinações com outros fármacos. Então, temos que prestar atenção nessas coisas. Continuando, quais são os remédios mais utilizados e as suas posologias mais comuns? Aqui a gente tem uma lista, eu não vou ler para vocês, mas é só bater o olho. Isso não é nenhuma recomendação de tratamento, mas é só para vocês acostumarem a ver quantas vezes por dia o paciente tem o costume de tomar qual remédio e qual a quantidade desse remédio. Por que eu falei que era tão complicado a gente passar o medicamento para o paciente? Porque eles interagem entre si. Aqui a gente tem um gráficozinho bem bacana que é legal você tirar uma fotinha e guardar para você, porque aqui a gente tem a relação de beta-block com os inibidores de ECA, com bloqueadores do canal de cálcio, com bloqueadores de receptores de angiotensina, diuréticos, tiazídicos, dentre outros. E aqui a gente consegue ver quais são as combinações preferenciais, as combinações não recomendadas e as combinações possíveis, mas pouco testadas. Prognóstico e complicações. Quais são as complicações diretas que a gente pode ter da hipertensão arterial sistêmica? A gente tem principalmente a síndrome metabólica, doença arterial coronariana, hipertensão da doença renal crônica, insuficiência cardíaca, e algumas bem graves, a gente tem um acidente vascular encefálico hemorrágico e até um acidente vascular encefálico isquêmico também. Outras complicações ou formas atípicas em períodos específicos que essa doença pode aparecer, que a gente tem que prestar atenção também, é uma hipertensão arterial na gestação, uma hipertensão arterial na criança e no adolescente, uma crise hipertensiva, uma hipertensão arterial no idoso, hipertensão arterial secundária ou uma hipertensão arterial resistente e refratária. São todos casos que a gente tem que se atentar. E essa foi a nossa aula de hipertensão arterial sistêmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece também de deixar o like ou fazer um comentário com a pergunta que a gente vai fazer de tudo para conseguir responder. Para mais conteúdo, você pode acessar o nosso Instagram e fica ligado nos próximos vídeos que tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigado. E aí, gostou do conteúdo? Então clica no primeiro link da nossa descrição, que lá vai ter um e-book com conteúdo bem comprimido para você.